Antes, o Lucas Dias fala de um meia-culpa, de um reconhecimento do presidente Alberto Guerra no podcast do Denilson Show, com a brilhante participação do Chico Garcia. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Exatamente, o mandatário gremista Alberto Guerra falou pela primeira vez depois do caso e toda a exposição que aconteceu nesse caso envolvendo o goleiro gremista Adriel. Foi no podcast do Denilson Show com o nosso colega da Band de São Paulo, Chico Garcia. E ele explicou a má condução do Grêmio dentro dessa situação. Hoje, olhando para trás, né, fiz uma meia-culpa aqui como presidente do clube, acho que esse foi a gente não mediu corretamente que isso, sabendo hoje os partícipes, que é Renato, Adriel, Pablo Bueno, de que isso iria desencadear numa crisezinha ou num bafafá, vamos dizer assim. Poderia ter ser conduzido de uma outra forma. Eu acho, olhando para trás, hoje é mais fácil, né? A gente Sim, tem que pensar lá atrás. Deveríamos ter conduzido isso de uma forma a tentar minimizar, a não ser... Não expor tanto o atleta e criar uma crise. O podcast do Denilson e do Chico Garcia fez uma magnífica entrevista com o presidente Guerra. É claro que ele falou de outros assuntos muito relevantes. Sugiro a todo mundo que vá lá ver. Com aquele jogo de cintura do Denilson Show, com o Chico fazendo umas perguntas do ponto de vista mais jornalístico. Maravilhosa entrevista. E o presidente reconheceu o equívoco na condução da lambança, como eu digo, do Adriel, César. Meneghetti, eu tenho, e a gente tem falado sobre isso desde a segunda-feira, na verdade desde sábado. Aquela primeira conversa do Calef, depois a entrevista do Guerra e depois todos os dias a gente teve se a gente quiser usar a expressão, um caldeirão com novos ingredientes ou uma novela com novos capítulos. E eu confesso para vocês que eu vejo uma novela em curso ainda. A entrevista do Alberto Guerra, ela é uma análise anterior ao vídeo do jogador. Então ele faz uma análise em relação às coletivas. A coletiva a manifestação do Calef e a coletiva do Renato, ou as coletivas do Renato. A análise ali claramente é sobre o excesso de exposição ao jogador e essa meia-culpa, que curiosamente, o episódio. Eu preciso aqui, e faço isso publicamente, eu fui muito contra a tua posição, muito contra a tua posição naquele dia. Debate. E, curiosamente, o presidente Alberto Guerra, ele concorda contigo, ele vai exatamente em cima da tua... Ele fala exatamente o que tu falou na abertura segunda-feira, terça, né? Exatamente o que tu falou. O presidente, então, o errado era eu, e o certo, obviamente, sempre é o presidente do Grêmio, e no caso, irmanado com a posição do Meneghetti neste caso. Agora, para mim está em curso ainda. E por que eu digo que está em curso? Porque depois disso, tem um novo ingrediente, que é o tal vídeo. E hoje nós temos uma resposta que deve estar saindo aqui para todos nós, que eu não sei ainda, porque o Grêmio divulga ao meio-dia, ou divulgaria ao meio-dia, segundo o Igor Povo, a lista dos concentrados. Lucas, fica atento na lista dos concentrados do Grêmio aí para o jogo Por um motivo de muito hoje. simples. Por um motivo muito simples. Será que ele vai sair? Não, é que o Renato disse que ele estaria entre os relacionados. O Breno tem um tá fato lesionado. novo. O Breno tá lesionado. É isso que eu quero dizer. O Renato disse, certo, Douglas? Certo. O Renato disse. Só que no meio da concentração, nós estávamos no Donos da Bola Rádio, então aquele vídeo foi divulgado entre 7 e 8 da noite. Veio o documentário do... Veio curta-metragem. Ninguém vai falar mal desse documentário. Veio curta-metragem. Vai estar em Gramado. Um dos concorrentes é o curta-metragem do ano em Gramado no que é Kiki. preciso dizer, ninguém está discutindo aqui a qualidade. Muito bonito, muito bem editado, tá tudo certo. Só que respondendo devagarinho. Vamos falar dele depois, que o Lucas vai reproduzir, vai falar, tá? Vamos concentrar um pouquinho mais no podcast. Esse é o primeiro recorte que a gente fez aqui da entrevista do presidente Guerra. Tem mais um que é revelador também. Só desculpa, Meneghetti. Eu preciso te dar mais um mérito aqui, porque hoje nós estamos num dia de dar mérito. Que perigo. O Não, vai terminar o programa. Não, é que lembra que tu via fazendo o xizinho no calendário das entrevistas? Entrevista do Renato 1, entrevista do Calef 2, entrevista... Ontem nós tivemos mais um episódio, então o Grêmio segue ampliando. Nós que vivemos de análise e passamos aqui horas, seja aqui ou nas nossas redes sociais, analisando o que acontece no Inter e Grêmio, talvez o que a gente mais ouça é o seguinte: vocês não sabem o que acontece dentro do clube, é por isso que vocês falam isso. Cara, na grande parte das coisas que o Meneghetti citou na abertura do programa, nós fomos vendo
analisando, antecipando tudo que estava acontecendo de errado, aqui de fora, sabendo o que estava acontecendo de errado. A desproporcionalidade dessa questão que envolve o tratamento da questão do goleiro do Grêmio, nós estamos vendo desde o começo dos movimentos, cara. Desde o começo. Nós tivemos o Renato dando uma entrevista aqui há 2 dias, que ele deu uma resposta de 6 minutos e meio, falando sobre o Adriel. Nós estamos vendo, nós ocupando 40 minutos de 3 programas da semana aqui, para falar de uma condição de indisciplina de um cara que faltou 2 treinos e foi punido pelo clube, que seria uma nota de rodapé nesse programa, não fosse o Grêmio estar tratando de forma absolutamente desproporcional. Claro que tem motivo, porque nunca foi a indisciplina o motivo. O motivo é o empresário do jogador, que inclusive andou falando aí, né? Pra tudo que é lado aí. Cara, não vai por aí. Vamos que sobrou até pro Putin. Então tá. Gente, a desproporcionalidade e o erro do Grêmio nessa condução, e aí até já respondendo enquete, perde o Grêmio, que não está tendo seu melhor goleiro. Para mim, isso é o básico de tudo neste momento. Porque aqui a gente fala e pensa no Inter e no Grêmio. O que mais nos importa aqui é os prejuízos do Inter e do Grêmio. Qual é o prejuízo neste momento para alguém nesse processo todo? O Grêmio não ter seu goleiro titular. O Grêmio não ter seu goleiro titular e a desproporcionalidade do tratamento dessa questão Adriel é uma das coisas mais gritantes que eu vi na minha carreira.